Olá, pessoal, estamos começando mais um SVM Insights, mais um episódio aqui com vocês para o público que gosta de comunicação, marketing, né? Nossos queridos anunciantes também, você que é de agência, de publicidade. Então a gente traz hoje aqui mais um episódio e eu estou aqui com Eric Picanso, nosso diretor comercial e marketing do Sistema Verdes Mares. Eu sou Arenusa Goulart, gerente de marketing do Sistema Verdes Mares. Oi, Eric, mais um episódio hoje. Oi, Aranusa, bom dia. Bom dia a todos. Estamos recebendo aqui o Rodrigo Cagiano, da Mobiap, que vai falar pra gente de um negócio que vai gerar um dinheiro doido no mundo, mas que ele vai explicar como se fosse para um aluno da quinta série, para todo mundo entender o que é esse tal de Web3, em que o nosso dado começa a ser nosso e não é mais dos outros. Uma coisa assim, né? Perfeito. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos lá, eu sou o Rodrigo Cagiano, eu sou cofundador da Mobiup. A Mobiup é uma empresa de desenvolvimento de software. Nós estamos no mercado desde 2008 e desde 2020 a gente tem investido numa BU, numa unidade de negócio voltada para o desenvolvimento de Web3. Tá. Explicando o que é o Web3, né? Para uma criança de 5 anos. Vamos tentar ser o mais claro e o mais didático possível. A Web3, a grande diferença da Web 2 para a Web 3, né, a gente vive uma revolução. Né? Primeiro, a Web 1, talvez alguns nem tinham sido nascidos ainda, era um jornal digital, né, onde não havia interação, não havia nada disso. Era somente leitura. Somente leitura. Né? Plotava um jornal digital na web. Né? A Web 2 veio com uma característica bem diferente, que é a questão do usuário se manifestar, né? Do usuário comentar, do usuário dar sua opinião, do usuário votar. Então começou a existir esse tipo de interação e a partir daí vieram as grandes big techs, né? Google, Facebook, que começaram a aproveitar dos dados do usuário e a partir disso começar a vender esses dados dos usuários para os anunciantes. E aí, assim, seria a Web 2, ela seria um momento que entra as redes sociais na parada, as pessoas começam a não ser só leitura, mas consegue também ser escrita, digamos assim, leitura escrita, você começa a ter uma interação ali entre o usuário, né, o cliente, o leitor, o que preferir, né, e digo, a internet como um todo. Então, existe uma interação, né, entre as pessoas, por isso que a rede social é tão presente ali na Web 2. Perfeito. O usuário começou a criar conteúdo, né? Isso. O usuário começou a criar sua própria marca. Só que lembrando que tudo que o usuário cria debaixo da plataforma do Google não é do usuário, é do Google, né? Então a gente viu alguns casos que o usuário simplesmente foi banido e perdeu toda a sua comunidade, perdeu todo o seu acesso, todo o seu conteúdo que tinha sido gerado. Voltando à Web3. A Web3 é diferente, né? Na Web 2, onde o produto é você, onde você não paga para acessar aquele produto, você é o produto. Porque o Google pega, o Facebook pega os seus dados e vende para os anunciantes. Na Web 3 é um pouco diferente, né? Todos os dados gerados via Web 3 são nossos, né? Então a gente consegue, por exemplo, fazer uma comunidade da Arenusa, por exemplo, e os usuários e fãs da Arenusa terem tokens que representam aquela comunidade da Arenusa. E isso fica debaixo de uma blockchain. Né? Para resumir, o que é blockchain? Imagine um grande... Antes da gente ir para blockchain. Então, assim, só para a gente... Bem no beabá aqui, como eu estava conversando com o Rodrigo aqui antes de começar, assim, vamos começar bem do zero, devagar, para a gente poder entender certinho, estar na mesma página. Então, assim, a Web 1, ela foi leitura. Passamos para a Web 2, onde a gente começou a ter interação, leitura e escrita. E na Web 3, a gente começa a ter esse senso de propriedade, né? Perfeito. E aí, esse parêntese que você abre sobre as Big Techs é um pouco dessa questão de Instagram, Facebook, tem aqueles termos de aceite que a gente faz. Então, quando uma foto é colocada no Instagram, por exemplo, ela é nossa, entre aspas. Na verdade, ela é do Instagram, né? Porque a partir do momento que se colocou lá, então aquela foto é da Big Tech. Perfeitamente. Não é isso? É isso aí. E na Web 3, a grande sacada, pelo que você falou agora, é a questão da propriedade. Que aí entra o blockchain, entra o token. É isso, né? Perfeitamente, Alenusa. Você explicou muito bem. A Web 3 permite que a gente seja dono dos nossos próprios ativos. A Web 3 vai permitir que a gente seja o nosso próprio banco, mas mais para frente a gente vai explorando um pouquinho esses casos de uso. Vocês estão falando aí, assim, eu fui professor por um tempo e eu acho que aqui tem uma questão que para mim era simbólica. Eu dizia muito dos meus alunos, assim,
quando você falava assim, eu tive que ter aula de sociologia e tal, assim, cara, eu, como não sou do mundo high-tech aí como vocês, assim, eu lembro de um cara que escreveu um livro em 81, ano que eu nasci, ele morreu em 2007, e o mundo meio que entendeu quem ele era por causa do filme Matrix, que dizia que ele se inspirava um pouco nele, mas ele odiava isso. Que era Jean Baudrillard, que escreveu um livro chamado Simulacros e Simulações. E vocês estão falando aí o seguinte, assim, a gente começou o processo pelo simulacro, onde eu pego um papel, e esse papel vai para a Web 1 e ele vira um negócio que é igualzinho, só que no digital. Aí você consegue fazer uma transição daquela pessoa e ela começa a interpretar da seguinte forma. E aí depois ela vai para a parte da interação e por fim aí que Baudrillard em 81 enxergava o mundo de uma forma legal. Que ele dizia que a questão da gente entender semioticamente o objeto é que a gente se sente proprietário dele. E o que eu estou entendendo aqui no blockchain é que nessa Web3, aquele negócio que eu sentia que eu era dono, que às vezes é meu e-mail, que na verdade é dos outros, que é a minha rede social, que na verdade é dos outros, a partir de agora aquela posse que a gente tem enquanto simulação no nosso dia a dia, que parece nosso, finalmente vai ser. Assim, e essa era a grande luta que ele dizia no livro. E eu digo para os alunos, tá vendo como funciona ler os livros de sociologia? Então, assim, é interessante como a gente consegue perceber que a sociedade caminha sempre, muda a tecnologia, muda a forma, mas é sempre um comportamento humano que caminha desse jeito, né? Com certeza. E, assim, até engraçado, assim, essa evolução, e aí até uma pergunta que coloca aqui na mesa para ambos, assim, falarem um pouco sobre. Eu não sei, talvez a gente esteja vivendo novamente o que aconteceu lá em 94, que é a questão assim do boom da internet, assim, um novo momento assim que tudo muda. Porque assim, isso me parece assim uma grande oportunidade para quem quer fazer negócio, né? E me parece uma grande oportunidade assim para quem quer entender, porque parece que a internet o tempo todo reseta e começa e começa de novo com Acho novas... que a vida, né? Tudo tem ciclo, né? Inclusive tecnologia, né? Sim. Então, hoje a gente fala muito de no-code. Eu estava falando ontem com meu sócio, né? Poxa, as soluções no-code são incríveis. Daqui 5 anos, nós vamos estar refazendo tudo que foi feito via no-code porque não atende. Então, são ciclos de tecnologia e é exatamente isso. E um paralelo que você faz, Alenusa, perfeito com o início da internet. A Web3 hoje é comparada a 1997 na internet. Então, pessoal, dá muito tempo ainda de entrar, começar a se aprofundar, estudar. Enfim, tem uma baita oportunidade que está nascendo, que está começando a acontecer aqui no Ou mundo. seja, assim, já que a gente comemora nesse mês de maio o Dia do Orgulho Nerd, assim, eu sempre digo que o Bill Gates foi o cara que abriu as janelas para o mundo quando lançou o Windows. E hoje a gente começa o dia com 200 janelas aqui de WhatsApp, de Instagram na nossa tela. Se você acha que a internet não é para você, tem uma janela nova para o mundo aí, então entre nela, aproveitem. E aí eu vou para outra pergunta aqui, assim, se agora com o blockchain, com essa situação, eu sou dono do meu próprio conteúdo, como é que é essa história do chat GPT e da inteligência artificial, quando o conteúdo é desenvolvido por uma plataforma de inteligência, eu vou lá no Midjourney e crio uma imagem, é meu ou é dele? De quem é esse negócio? Esse é o grande dilema que nós vamos viver agora, de quem que é o dono, né? A gente já tem algumas iniciativas, por exemplo, de começar a registrar em blockchain a autoria daquele conteúdo. Porque a hora que o ChatGPT ou outra ferramenta se abastecer de parte daquele conteúdo, a gente tem o registro inicial de quem que foi feito aquele conteúdo. Mas a gente entra só para complementar, assim. Quando você fala do direito autoral, existe uma coisa que é o seguinte, assim, eu digo que como publicitário a gente cria uma campanha, o cliente pagou, ele tem direito de uso, às vezes a imagem da pessoa tem um tempo, inclusive o Midjourney mata essa questão, né? Mas o direito criativo sempre vai ser de quem criou. Se o criativo é uma inteligência artificial, eu tenho direito da posse do uso, assim, quem criou, no final das contas, quem pediu para o negócio ou a ferramenta. Essa é uma questão que eu acho que vai virar, em algum momento, uma questão de tribunal. Por quê? Porque se um dia alguém pintou um quadro, e aí vamos falar dos ciclos da vida, e esse quadro ganhou um certo valor, a ferramenta que desenvolveu, se aquela imagem de alguma forma vira um símbolo pop que tem um alto valor agregado na sociedade, essa ferramenta vai querer ser parte de dono dessa receita. Assim, vai virar um conflito quase de tribunal isso aí. Não se preocupe, as AIs vão julgar essa causa. Pro lado Eles vão de quem, eu não sei. Eles vão desenhar, vender, julgar, eles vão fazer tudo. Vou mandar aprender e soltar, né? Então, tamo bem. Mas, assim, pensando nessa parte de direito autoral, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estar ligado, assim, no dia a dia é a questão do termo de aceite. Porque
de forma geral, assim, no passado, ninguém nunca leu. É isso que eu ia dizer. Quem leu a regra do e-mail? Assim, naquele e-mail diz, seu rim vai ser doado para meu tio. Não tá lá. Não tá mesmo. Então, assim, eu acho que agora a gente vai ter que ter um olhar um pouco mais cuidadoso para essas coisas, porque a gente pode estar cedendo a nossa imagem em algum documento desse. E aí, vão usar a nossa imagem para alguma coisa que a gente não sabe, né? Então, acho que até esse cuidado a gente vai ter que ter também, né? Porque senão vai deixar passar aí alguma coisa que possa prejudicar a sua própria imagem, tá ali, deepfake, Falei o cara na minha AI. foto assim, eu apoio o plutônio. O cara assim, não tem nada a ver. Mas ele liberou e nem sabe quando. Exato. Então, assim, eu acho que com certeza, assim... E tem outra coisa, eu acredito que quando a gente usa esse tipo de ferramenta, também tem um pouco... se hoje você usa o GPT, fica na cara que tá usando o GPT. Assim, se você não for lá e fizer um bom trabalho, né, de revisão, né? Tem artes também do Midjourney que você vê assim, pô, é AI. E tem artes que você vê, pô, o cara conseguiu extrair essa qualidade Mas a do gente software. ainda tá, assim como o homem descobriu o fogo e assou a carne, a Entendendo gente ainda tá assando carne nesse negócio. Vai evoluir muito. Vai chegar uma hora que a gente não vai saber, não. Vai, com certeza. E só voltando aqui especificamente para a questão da Web3 e finalizando essa parte assim, mais de entender a questão da propriedade, um exemplo que eu gosto, Rodrigo, se você tiver algum outro também interessante para as pessoas entenderem, que é a questão de enviar uma foto no WhatsApp. Então, assim, se hoje eu te envio uma foto, tem uma cópia da foto no meu celular e uma cópia da foto no seu celular. Então, na verdade, eu não enviei a foto. O que aconteceu ali foi duplicou-se a foto, tem uma cópia da foto no seu celular e eu também tenho. Então, na verdade, ninguém enviou nada. O que aconteceu, que a tecnologia permitiu, foi essa cópia ser gerada e aparecer para você. Na Web3, a partir do momento que a gente fala de propriedade, a gente fala de uma situação onde o que eu te enviei deixa de estar comigo e passa a estar com você. Perfeito. Né? Foi a grande sacada do Satoshi, que é o inventor do Bitcoin, que é a primeira blockchain que veio para o mainstream, que todo mundo ouve. Então, o Satoshi, em 2008, após a crise de 2008, em 2009, ele criou essa rede. Qual que é o grande ganho para a humanidade essa rede? Exatamente isso, né, Neuza? Hoje, quando eu mando um PDF para você, eu fico com uma cópia do PDF na minha máquina, uma cópia do PDF no servidor e uma cópia do PDF para você. O que a blockchain permite? Ela garante que se eu transferir um arquivo ou um dinheiro para a Arenusa, ele vai sair da minha carteira, vai ser registrado naquele grande livro razão, que é a blockchain. Então você vai registrar aquela transação que todo mundo tem acesso, todo mundo vê, e você vai receber aquele Bitcoin, aquele valor. Então eu consigo transferir um arquivo digital facilmente de uma pessoa para outra. Então daí dá para imaginar quantos modelos de negócio a partir disso podem ser criados. E você está falando assim, eu estou falando de dinheiro, mas eu também estou falando de documentos, assim, é como se fosse assim, eu tenho o melhor modelo anticorrupção que alguém pode sonhar. E eu estava vendo que o presidente de El Salvador, um cara jovem, ele, basicamente, a moeda do país agora é o Bitcoin, e os resultados que ele conseguiu em pouco tempo de diminuição da violência, homicídio, de cartel, assim, ele tem 80% da aprovação da população, e ele iniciou o processo fazendo com que a transação financeira do país fosse totalmente rastreável. Enfim, o nível de controle que ele consegue fazer é absurdo, mas aí tem outra questão. A evasão de divisas também fica sem lei, né? Assim, como é que é a regulação desse mundo? Assim, a posse, beleza, está registrada e tal, mas como é que funciona essa situação e o mundo vê isso? Hoje a gente não tem regulação, né? Então a gente está copiando algumas regulações. A União Europeia criou a MiCA, que é uma regulação, e para vocês terem ideia, o que é regulado ganha força. A partir do momento que a MiCA já criou uma pequena regulação para esse mundo de criptomoeda, de blockchain, de Web3, aumentou 60% a quantidade de VCs, né, de Venture Capitals, aportando dinheiro em empresas que desenvolvem produtos em Web3. Então a regulação é importantíssima porque, de fato, hoje eu consigo mandar um dinheiro para alguém na Rússia em 3 segundos. E o Banco Central brasileiro não sabe nem o que está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo. Muito menos o da Rússia. Exatamente. Talvez o da Rússia, sim, não sabe lá como, né? Não, todas as transações são registradas, mas você não precisa de um órgão, você não precisa de um banco, né, para fazer essa transferência de dinheiro. Então, e por isso ser descentralizado, que é uma característica fundamental do processo inteiro. Então, os R$1.000 que eu botei em Bitcoin há 2 anos que eu perdi e virou 150, deixa lá que um dia volta a ser 1.000, né? Tá certo.
Provavelmente sim. Olha aí. Né? Porque o Bitcoin vai virar, eu não sou especialista em investimento. Muito em menos eu, você vê o meu criptomoeda. resultado, né? Eu gosto muito mais do, do mercado on-chain, né? Que é usar a beleza dessa tecnologia para criar modelos de negócio. Né? Tem especialistas que falam sobre investimento em criptomoeda, não é o meu forte, mas Bitcoin a gente sabe que é uma moeda escassa, né? Então é uma reserva de valor que eu acredito que lá na frente Eu vale acredito bastante que dinheiro. é uma questão que tem certas coisas que a tecnologia traz que a gente não pode lutar. Eu sempre digo da luta do taxista contra o Uber. Você não luta contra o comportamento humano porque aquele negócio ele nasce da massa. Então assim, no dia que esse processo começar a ter um nível de usabilidade mais fácil, e aí o blockchain acho que traz uma segurança. Aí também a história da carteira que a gente vai ter no nosso, vai ter agora o real digital, né? Assim, agora talvez aqui um ano ou dois, isso vai aumentar a usabilidade. E quando a usabilidade entra na moda, como o Pix, por exemplo, virou, a coisa emerge, né? E o Pix, sabe de onde veio? Eles copiaram da Web3, né? Maravilhoso, incrível, baita de uma tecnologia, mas é tal qual uma transferência de uma wallet de blockchain para você, é igualzinho. E isso que é interessante, assim, até para Um entender... simulacro e uma simulação. O Baudrillard estava certo, a galera não, Não, quer eu ler. acho que a gente tem que fazer um podcast só sobre simulação. Aí é outro papo Muito interessante. Mas a gente traz a simulação Muito aqui do Baudrillard para falar com a gente, né, em 3D, pode ser. Bota ele para falar com o AI aqui e tal. É muito bom. E assim, eu queria... Aí, tem alguns pilares da Web3, né? Então, a gente já falou um pouquinho de blockchain. Explica um pouquinho o que é blockchain. Porque tem blockchain, tem o token. Aí, a gente vai ter a criptocarteira, vai ter o próprio cripto, vai ter o NFT. Então, assim, vamos por partes, né? Galera, Então, você que está aí no banco e todo dia vai assim, o token deixou fazer a transação. Você vai descobrir agora para que serve o tal do token. o que é o tal do token? Vamos lá. Blockchain é um livro-razão compartilhado, tá? Então, imagine um grande banco de dados mundial, onde todo mundo vê todas as transações. E a grande beleza disso, ele é descentralizado. Então, ninguém vai lá e vai alterar algum dado. Vocês viram a questão da vacina, enfim, não sei entrar em méritos disso, mas estava lá registrado no livro razão. No livro razão e ninguém muda. Né? E se está registrado no livro razão, aconteceu. Mesma coisa. Então, essa é a beleza da blockchain. Tudo é transparente, imutável e descentralizado. Né? Quer dizer, não tem uma máquina que muda aquilo que aconteceu. Eu espero, né? Não é possível por causa dos blocos. O que acontece, tá? Então, vai uma transação para blockchain, ela é registrada em diversos computadores do mundo e a partir disso é criado um bloco. Esse bloco, ele com um sistema de validação computacional, vão sendo criados novos blocos em cima daqueles. Então você não consegue criar um bloco do passado, porque senão você quebra a rede inteira. Então é de fato imutável. Ou seja, podemos dizer, hashtag porque chora os cartórios brasileiros. Esse modelo imperial, em algum momento a gente vai ter que reverter isso, porque você comprar um imóvel e pagar por um negócio, vai fazer só um documento, uma coisa que para mim nunca entrou na cabeça. Eu acho que o blockchain, então, por exemplo, um modelo de uso tende a modernizar algo que é arcaico, do meu ponto de vista. Ainda nós vamos precisar, a regulação é fundamental, eu sempre bato nisso, né? A gente não vai conseguir fazer com que só as máquinas resolvam, porque senão a gente vai ter outros problemas, né? Então é legal que tenha um centro que faça um cara crachá. Para vocês terem ideia, a gente criou um modelo de negócio que foi a verificação de perfis no Instagram. Antes do Zuckerberg acabar com o suporte NFT, o que a gente fazia? O criador de conteúdo mandava seus dados, a gente marcava uma reunião, fazia um cara crachá para saber se o Instagram daquele criador de conteúdo era ele mesmo, e a partir disso a gente emitia um certificado, né? Poderia ser feito tudo automaticamente via tecnologia, mas daí pode ter fraude. Então eu acredito que a figura do cartório, a figura da pessoa, validar se a pessoa é a pessoa, ainda vai existir, mas com menor frequência. Mas assim, eu tenho assinatura digital que afere que sou eu, por exemplo. Eu posso ter hoje, por exemplo, eu vou abrir uma conta no banco e hoje vou fazer uma conferência visual do seu rosto. Assim, ali tem uma conferência tecnológica que em tese entra no blockchain. Eu considero que até a chance de ter uma falsificação ali é menor do que uma assinatura de papel que é feita na mão, que o cara que vai conferir vai ver, acho que é dele mesmo. Eu acho até mais seguro isso. Depende do caso, né? Por exemplo, mas a transferência de um imóvel, eu acredito que ainda tem que ser na cadeira
com a assinatura da pessoa viva do lado assinando e tendo aquele crachá. Algumas coisas, como o reconhecimento de firma, concordo plenamente que essas coisas tendem a ir para um sistema informatizado de blockchain, biometria de voz, biometria facial. Você consegue outras coisas bem mais eficientes do que, de fato, ter um cartório. O cartório não vai acabar, mas muita coisa vai migrar para blockchain. Entendi. E aí você explicou um pouquinho de blockchain. E o token? Tá. O que é esse Vamos lá. danado? Hoje, Hoje, antes até falando assim, hoje a gente já lida com token em algumas situações da vida, as pessoas já, né, o Eric já mencionou aqui no próprio, né, na nossa carteira de banco, né, nosso aplicativo de banco, a gente já lida às vezes com token, médico, às vezes você precisa validar alguma coisa, tem o token, né, mas assim, o que ele é no fundo? Vamos lá. A blockchain, né, ela permite a fracionar qualquer coisa, né? Então, deixa eu ver se eu fico claro. Eu consigo fazer uma representação gráfica de algo que é um token de uma fração de um apartamento. Então, vamos supor o seguinte. Eu tenho aqui um apartamento de R$100 e eu quero fracionar ele em 100 partes. Então, eu crio 100 tokens que representam um centésimo daquele apartamento. Eu acho que ficou claro. Quem compra FI vai entender bem isso aí. Exatamente. É um FI. Você cria frações de algo, né? Seja um apartamento, seja, por exemplo, a gente já tem feito aqui, Adenusa, acesso a curso. Isso o usuário não vai gostar muito, não. Por quê? Porque a gente testa se o usuário tem aquele token na carteira. Se ele tiver o token na carteira, ele acessa o conteúdo restrito do curso. Então, ele não tem mais login e senha. Ele tem aquele token que ele comprou, que dá acesso ao curso, e isso é verificado se está na carteira digital dele. Então, um token é a representação de algo. Você pode, tanto uma fração de um apartamento, um acesso a um curso, ou mesmo um ticket, uma entrada de um show, né? Então, tudo vira um token, tudo vira aquela fração que você consegue transferir de uma pessoa para outra, igual o Bitcoin. Consegui explicar? Vou tentar até para poder piorar. Tá no... FI, Fundo de Investimento Imobiliário. Você não tem grana para comprar um apartamento. Você compra um pedaço dele e, por acaso, você ganha o proporcional do aluguel todo mês, aquele ali. Sim, e a valorização dele também entra como resultado. É uma forma normal de você fazer investimentos no mercado assim, de ações. E eu entendo que com o modelo do token, eu consigo ter aí uma permissão, autorização e uma garantia de que o meu é o meu, de uma forma eletrônica e rastreável e confiável. Perfeito, perfeito. Okay. É isso aí. Claro que ainda não podemos fazer FIs usando a Web3, mas futuramente os FIs serão em Web3, né? Mas isso, a analogia é perfeita. Então o que você está colocando é exatamente isso. Assim, tudo aquilo que tem algum tipo de autorização, permissão, que você olha hoje assim, esse aqui tem uma burocracia, uma complexidade, e assim, automaticamente caminha para esse modelo que o token vai fazer essa conferência e registro, e o blockchain de alguma forma vai lá martelar e carimbar dizendo, é isso mesmo, galera. Porque é transparente, isso. Imutável. Então a gente tem um órgão digital que é o regulador, que é o agente de confiança, que é a blockchain. A catraca e o outro garante que você entra. Exatamente. E o tal do NFT, Rodrigo? NFT. Que assim, que bombou, né? Assim, teve um grande apelo, né? Assim, a minha sensação é que bombou da forma errada, assim. Nasceu assim, parece o mundo entendeu, o Brasil que é NFT é o desenho do macaco do Neymar, assim, e ficou esquisito aquele negócio. Exatamente. Então, assim, paga-se milhões, eu posso dar um print e pronto, e acabou, assim, vamos... Eu brigo com isso todo dia, tá? É um problema assim, muito sério que a gente tem vivido. Gente, vocês não entenderam. Não é o macaco do Neymar, calma. Não é, não. A NFT não são as figurinhas, não é o macaco do que o Neymar ganhou e outro que ele comprou, enfim. NFT é um token, tá? Só que a NFT é um token não fungível. O que é fungibilidade e não fungibilidade? Eu vou tentar ser bem rápido. Pode explicar tranquilo. Por exemplo, uma obra de arte, ela é não fungível. Porque para você pode valer 100, para mim pode valer 200. Tá? Já uma moeda de $2, você troca por 2 moedas de $1. A proporcionalidade é mantida. Exatamente, né? Porque tem um valor que você consegue trocar por outro.
né? A não fungibilidade é algo que não tem um valor específico, um valor para você ou um valor para mim. Então, uma obra de arte, um apartamento mobiliado, também, ele pode ser um NFT, porque ele tem um valor diferente que não é fungível. Ficou claro? O valor agregado, ele passa por uma série de interpretações humanas, às vezes emocionais, às vezes, assim, porque aquele artista tem algum tipo de método que lhe agrada. Então, assim, passa por muito mais do que o valor puramente métrico financeiro. Exatamente, perfeito. Então, os NFTs são tokens não fungíveis que representam também algo, né? A mesma coisa que eu te falei lá atrás de acesso a curso. Acesso a curso é um NFT, né? Outra coisa que pode ser usada é programa de benefício. Hoje a gente ganha um monte de pontos que ou a gente queima no canal do usuário, no canal do fornecedor daqueles pontos, do cliente, da empresa que está fornecendo aqueles pontos, ou a gente perde. Quando você transforma aí, então não é seu o ativo, né? O ponto é do programa. Você acha que você tem direito de uso. Direito de uso. Quando você cria isso via blockchain, é seu. Se você quiser transferir o seu ponto para mim, você transfere. Você faz o que você quiser. Ou seja, a Smiles vai mudar o modelo aí. Com certeza. Com certeza. As empresas, assim, que trabalham já com esse tipo de fidelização, de pontos, são empresas que estão, não sei, assim, é uma pergunta mesmo que veio agora, assim, estão, de repente, ou são as mais propícias, né, a iniciarem na Web3, porque já tem um pensamento, né, de uma aplicação real. Porque eu acho que, no final das contas, o que a gente quer saber? Pô, como é que eu aplico isso no meu negócio? Sim, claro. Né? Você acha que esse tipo de empresa ela já está com uma cabeça mais preparada para trabalhar com essa tecnologia? Já sim, eles estão olhando, porque hoje também um programa de pontos convencional é interessante que você expire seus pontos, né? Então isso vai mudar um pouco. A ideia é que você use, que seja o seu ativo de fato. Vai virar uma espécie de nova moeda. Exato. Até porque as moedas vão deixar de ser coisas controladas apenas por um governo e a gente vai ter outras possibilidades de aquisições, né? E por isso a criptomoeda, que é outro pilar aí do, né, quando a gente falou Meu blockchain. Bitcoin vai voltar a 1000. Criptomoeda é a moeda nativa da rede. Por exemplo, a rede do Bitcoin tem a criptomoeda Bitcoin. A rede Ethereum, que é a rede blockchain de segunda geração, a gente já vai falar um pouquinho sobre smart contracts, tem uma moeda chamada ETH, que é o Ether. Tá? E daí a Solana tem a moeda Sol, e essas moedas, essas criptomoedas, são as moedas que fazem o ecossistema rodar. Porque hoje, para uma transação na Ethereum, eu tenho que mandar uma fração desse valor de ETH para as pessoas que estão validando aquela transação, que é a tal da taxa de gas. Então, por isso que essas criptomoedas têm valor, porque tem uma rede, tem uma usabilidade em cima daquele projeto, né? Então, Bitcoin, uma rede super usada, Ethereum, uma rede que só se ouve falar dela, uma rede chamada Polygon, que é uma rede de segunda camada que vocês vão ouvir muito. Tem uma moeda chamada Matic. Então, essas criptomoedas são as moedas correntes dessas redes. E assim, eu acho que o mercado hoje também, para quem está um pouco mais próximo dessa realidade, ou até quem está, assim, ainda não entrou, mas está analisando de longe, mas está de alguma forma acompanhando, encara muito, assim, o comportamento da criptomoeda, ou enfim, das ações que estão sendo feitas de uma forma muito especulativa. Não vê ainda uma questão prática, né? E aí até é bom você falar, assim, que hoje já dá para comprar coisas com criptomoeda. Eu vou até aproveitar... Não é só, tipo, não é um mercado de ação, assim, subiu, desceu, né? Até aproveitar de uma forma pedagógica. Pessoal, esse é um mercado que ele... tá faltando a regulação, mas ele tem regras, tem players, assim, eles respondem. E aí eu vou pegar 2 casos que eu não vou dizer que tá certo ou que tá errado, mas que são muito incomuns na promessa de entrega, assim. Não existe uma entrega de você bota lá um valor e vai ter em um mês 200 vezes o resultado. Vamos pegar aqui a situação lá do jogador, que eu não estou dizendo que ele fez certo ou errado, o William Bigode. Tem aquela outra empresa, acho que é a Bryce Company também, que prometeu algum tipo de entrega e hoje está tendo dificuldades, assim. Não esperem promessas absurdas de retorno, porque eles partem do mundo normal, é só o método que muda, tá?
Isso é Pessoal, importante. não há lanche grátis, né? Exato. Esse é um problema, né? Essa questão que a Herenusa levantou. Todo mundo acha que vai comprar criptomoeda e vai ficar milionário do dia para noite. Esquece, pessoal. Isso foi um golpe de sorte em uma ou duas criptomoedas que aconteceu lá no Bitcoin. Mas mesmo assim, lembra, pessoal, o Bitcoin começou em 2009. São quantos anos aí? Então isso teve uma volatilidade muito grande. Então assim, ninguém vai ficar rico do dia para noite. Não entre nisso pensando na especulação. Pense nisso em outros protocolos. Por exemplo, pessoal, existe DeFi, né? Que é outro pilar aí, Que é um pilar fantástico, onde você empresta o seu dinheiro para um protocolo e você recebe parte daquele empréstimo. Então você vira. Então a gente consegue trazer para o blockchain o mundo do sistema financeiro atual, do TradeFi. Hoje você deixa seu dinheiro no banco, ele não fica parado no banco. O banco vai e empresta para outras pessoas. Os protocolos de DeFi fazem exatamente isso. Você disponibiliza a sua renda, o seu dinheiro num protocolo, o protocolo vai emprestar isso para outras pessoas e você vai ter uma fração. Então você vira um banco. Então, ao invés de ficar procurando uma moeda que vai te deixar milionário, estuda. Exato. Tem muita oportunidade para você começar a ganhar dinheiro com DeFi, para você começar a ganhar dinheiro com desenvolvimento de soluções, enfim. E os ganhos partem do mesmo planeta, do mesmo mundo real. Não tem um almoço grátis com sobremesa e resultados absurdos. Assim, não se empolguem, pessoas. Assim, a gente está aprendendo assim, a escassez. Quando aumenta a demanda, gera um resultado acima da média, mas aquilo ali também é pontual, porque o mercado vai produzir, assim, vai conseguir gerar para poder atender a demanda, porque quem está entregando também tem que ter o resultado deles, né? Perfeito. E aí, assim, só pra gente ir fechando, porque eu tenho assim, mais os pilares, né, que tô fechando, mas eu tenho outras perguntas ainda. O Smart Contract, o que seria outro pilar, assim, importante aí na nossa cartilha aí do Web3? Tá, vamos lá. Lembra que qualquer transação que é feita na blockchain é imutável? Então, o que é o Smart Contract? O Smart Contract é um programa de computador que também é imutável. Tá? Então, você cria um programa de computador, registra ele na blockchain e a partir daquilo lá, tudo vai acontecer. Caso prático, a gente já trocou carro aqui, já vendeu carro usado para alguém? Sim. Não fica aquela briga? Você assinou o documento, chegou o dinheiro? Né? O que faz um Smart Contract? Como vai ser daqui a pouco tempo? Tá? Eu vou mandar o dinheiro para o Smart Contract, você vai mandar o documento para o Smart Contract. A hora que as duas coisas estiverem ok, o Smart Contract faz sozinho a transação para as pessoas. Né? Daí não depende da confiança, se o Rodrigo é confiável ou não. Se o dinheiro está lá e se o documento está ok, que vai ser testado pelo Smart Contract, essa transferência é feita automaticamente. Então, olha quanto modelo de negócio vai surgir a partir disso. E aí entra uma situação assim, há alguns anos, eu estava lá na Elephant Coworking e eu vi uma startup que estava fazendo um modelo que eu acho super legal, mas acho que o blockchain dá a segurança, assim. Basicamente assim, você vai fazer a compra de algum serviço. E lá colocava quem é o comprador, quem é o vendedor, né, o contratante, o contratado. E aí dizia assim, o objeto, assim, possibilidade de objetos. Você ia clicando, assim. Quais são as regras de pagamento? Qual é a forma? Qual o foro? No final, liberava ali e os dois tinham um contrato pronto, assim. Eu acho que o advogado ia ficar chateado, mas no geral você tinha um contrato dentro da regra. Mas aí quem garante que aquele contrato tem um local que diga, não, ele existe, a blockchain vai dar isso. Então, assim, a gente também cria uma série de soluções que finalmente vão ter um órgão, de alguma forma, assim, que garante que aquele ali existe. Porque eu posso mandar para você, eu não tenho, você não tem, não está em canto nenhum. Acho que são esses elementos que o mundo ganha em velocidade, né? Eu gosto muito da analogia com aquela vendor machine. Você vai comprar uma Coca-Cola. É igualzinho o Smart Contract, tá? Aí tá lá a regra. Quanto que é? A Coca-Cola custa R$3. Então, qual que é a regra? Coloca R$3 que eu te devolvo a Coca-Cola, que eu te dou uma Coca-Cola. Se você colocar R$4, eu te devolvo R$1 mais a Coca-Cola. Smart Contract é igualzinho. Ele define as regras, ou a regra é cumprida, ou tchau, não acontece, né? Então, a confiança vira no programa. E, de novo, ninguém vai conseguir alterar aquele programa, ninguém vai conseguir fazer alguma coisa. Então, de novo, a confiança fica na blockchain, né? O elemento de confiança é a blockchain.
E aí eu queria fazer a pergunta de milhões aqui, que é justamente saber quanto, porque no final das contas a gente quer saber, né, dinheiro, né, Eric? É isso. É importante. As criancinhas têm que tomar o leitinho, né? Então, assim, como, assim, o que que já rodou de dinheiro? Quais, assim, sei lá, em 2022, o que que tu tem de dado, inclusive, olhando para frente também? Porque no final das contas a gente quer montar novos modelos de negócio. Uhum. Então, tem uma tecnologia óbvia que a gente tem que aprender mais sobre ela, né, para poder implementar modelos de negócio novos, né? Enfim, trazer uma receita nova. Ou se preparar, inclusive, para o mercado que vai migrar para aí, porque é a realidade também. Então, fala um pouquinho aí do que de dinheiro que já está rolando nesse mercado para a gente poder se preparar. E, Arenusa, um ponto que vai ter muito dinheiro aí é a melhoria da eficiência. O que é eficiência? Você reduzir a quantidade absurda de intermediário. Tem um use case que eu gosto muito para ilustrar qual o poder, mas você quer perguntar? Não, eu ia falar assim, né, porque a internet veio para desintermediar, né, todos os processos. Então, a questão da descentralização aí financeira também é uma desintermediação bancária. Também. Isso, né? Você está disruptando vários mercados, não só aquele primeiro que a gente falou, né? Você tem o mercado financeiro que vai ser totalmente mudado. Os fundos hoje, o fundo imobiliário, quanto você deixa de taxa para uma galera? Você vai fazer um fundo imobiliário futuramente direto com a construtora. Vê se eu entendi aqui. Então, assim, na Web3, a gente vai tirar essa concentração de intermediários, eu vou ter posse daquele meu conteúdo, ou seja, o fomento à geração de novos conteúdos nas mais diversas possibilidades tende a crescer, ou seja, isso vai gerar uma grana, assim, fora do comum. Aí sim, vou dar um exemplo aqui hoje. Se você pegar o resultado de 2022 das 5 maiores Big Techs do mundo, vamos pegar aqui a Apple, a Alphabet, que é o Google, a Microsoft, que depois que o Satya Nadella assumiu, a coisa subiu muito. A Meta, assim, se pegar as 5 maiores, a gente é maior que o PIB da Austrália, estou falando de 1,5 trilhão de dólares. A Web3, assim, vamos dizer assim, em 10 anos, vai chegar em que número mais ou menos? Tem uma previsão para isso? 2030, são muitos mercados que vão ser disruptados, desde ingresso a mercado financeiro. Então você tem dinheiro voando para tudo quanto é lugar, tem espaço para todo mundo. Você não precisa ser um programador para você entrar na área de Web3, fica um recado. Acho Até que que eu entendi, dá para programar com inteligência artificial, assim, ou seja, a gente vai poder ser produtivo naquilo que a gente é bom sem precisar da ferramenta que a gente não entende. Exatamente. Estima-se que em 2030 é um mercado de 14 trilhões. Ou seja, é 10 vezes a soma das 5 maiores Big Techs da Terra, que sozinhas são maior do que a Austrália, um país super divertido. Dinheiro, viu? Outra coisa, né? Um pilar importante da blockchain é a quebra da barreira geográfica. Hoje, se eu quiser emprestar um dinheiro para um italiano, eu consigo. Coloco o dinheiro num protocolo de DeFi, fica disponível, a pessoa na Itália vai lá e pega. E eu recebo esses juros, não é o banco que recebe. E, de novo, tudo isso via smart contract. Esse cara vai colocar um Bitcoin de garantia, tá? Para ele pegar dinheiro emprestado. Ele não pagou, ele simplesmente perde o Bitcoin para pagar a garantia dele. E não tem ligação para no fulaninho, ciclaninho. Regra é regra, tá lá definida, não cumpriu. E quanto de negócios não são feitos pela questão segurança? Então, assim, a gente demora para fazer algo porque, não, deixa eu ver como é que vai ficar o mercado. Então, assim, deixa eu ver como é que as coisas vão acontecer. E aí, então, quantas coisas transações que podem acontecer, inclusive, como você falou, assim, sem barreiras geográficas, porque eu posso comprar e vender e eu vou ficar tranquilo, vou receber, vai acontecer, e se não der certo, vai voltar para mim. Então, assim, tem aí um caminho bem interessante a seguir. Rodrigo, falar aqui um pouco do jeito brasileiro de ver as coisas, certo? Beleza, vai estar tudo nesse negocinho maravilhoso aqui. Aí o ladrão levou meu celular, levou minha vida, como é a situação? Esse é um ponto bem... Eu costumo falar com alguns amigos que são investidores de criptomoeda, é um ponto que a gente precisa resolver. É um ponto bem problemático, inclusive, se você tem criptomoeda, não fica anunciando para os 4 cantos, porque não é legal. Né? Porque, de novo, a gente não tem banco, né? Quanto mais liberdade, pessoal, mais Nós responsabilidade. Somos a posse. Mais responsabilidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente vai ter autonomia, é nossa posse, ninguém mexe no nosso dinheiro. Mas também a gente tem que tomar muito mais cuidado, né? O banco cobra as taxas porque ele tem lá um pessoal de segurança, ele tem um time para proteger aquele seu patrimônio. Então, eu também acredito, Arenas, que a gente está vivendo um momento que a gente não sabe como vai ser o mercado. Né? Se vai ser totalmente descentralizado, se vai ser... Porque
quanto mais autonomia, se a pessoa perder, se ela for assaltada aqui, que ela vai ligar para quem? Não tem para quem ligar. Então, pessoal, vocês compram 2 celulares, aí eu vou montar uma empresa de cofre de smartphone, você deixa lá um e quando você quiser usar, você paga o aluguel e vai. Infelizmente, o mundo que nós estamos vivendo aqui é isso. Entendi. Mas hoje eu tenho o celular em casa para fazer transação financeira da empresa. Você não pode andar com as duas coisas, infelizmente. Né? As 2 carteiras agora são 2 celulares, né? Assim como tem aquela pessoa que tem o celular do ladrão, né? E vai ter agora o celular da transação, que ninguém vê, só você. Infelizmente. Mas é um problema sim, tá, Denusa? É um problema que a gente precisa resolver, porque... Pessoal, cuidado com o seu smartphone aí. Não dá bobeira lá esperando o aplicativo no meio da rua. Se tiver sua vida lá, você perde o Uber e perde dinheiro também. E o mundo da Web3 também, assim, vale essa ressalva, que por uma questão, inclusive, de regulamentações, muitas discussões ainda a se fazer, você não pode sair clicando em todo link que você vê, tem que ter um cuidado, né? E eu queria fazer 2 perguntas ainda para ti, o nosso tempo já está quase ali no finalmente. Eu vou até colocar as 2 aqui na mesa. Eu queria que você explicasse, assim, quem quer aprender mais sobre isso? Porque a gente foi aqui bem claro. na introdução da Web3. Quem quer aprender mais sobre isso? Onde pode? Como pode começar? E a segunda pergunta, assim, gostaria de exemplos práticos, né? Assim, de empresas que já estão fazendo a coisa acontecer e que estão usando isso a seu favor, até porque 2030 está bem ali, né? A gente passa rápido, a tecnologia evolui muito rápido e está todo mundo olhando para esse mercado. Hoje, pessoal, tem muito conteúdo interessante aqui no Brasil sobre o Web3, né? Tem criadores de conteúdo muito bons. Posso indicar alguns, Caio Vicentino, Alexandre Senra, Eric Queiroz. Enfim, acho que depois a gente pode colocar até um GC com os links. A gente coloca. Eu passo esses links. Tem muito conteúdo bacana que está acontecendo aqui e já ajuda bastante. E eu gosto de exemplificar a Web3 com esse modelo de negócio que a gente está construindo. Hoje, não sei se vocês sabem, a cada 1 tonelada que a indústria coloca de latinha na rua, latinha de refrigerante, ela tem que devolver 33,5%. Tá? Disso reciclado. Né? E a indústria não recicla. Então, o que ela faz? Ela compra crédito de recicláveis. Logística reversa. A cada R$1.000 que ela coloca para comprar esse crédito, sabe quanto chega na mão das cooperativas de catadores? Dá um chute. Não ideia. Eu sempre penso pelo lado ruim, sei lá, R$1. 25%. É muito pouco. É muito pouco. Então, quem trabalha não recebe. Lembra da melhora da eficiência? Sim. Então, o que nós fizemos? Agora, os catadores, quando eles vão fazer a reciclagem, eles pegam a nota fiscal, porque você emite uma nota, você recebe uma nota da empresa que vai reciclar aquelas latinhas. Ele pega essa nota, ele sobe na plataforma, tá? Essa plataforma tokeniza isso, né? Cria frações disso, e isso fica disponível direto para a indústria comprar. Sabe quanto esse catador, essa cooperativa recebe com essa plataforma? 99,5%. Então, isso é a melhoria da eficiência. Né? Porque o atravessador que ganhava sobre o esforço do outro sai, né? Assim, eu vou pegar um caso bem básico aqui. Existe uma empresa que, na startup, eu já é empresa, que era Muda Meu Mundo, que é aqui do Ceará. E ela basicamente fez o quê? Ela entrou em contato com pequenos produtores, ela faz a produção orgânica e ela faz esse produtor vender direto para o supermercado. E esse cara nunca ganhou tanto como ele ganha agora e ainda entrega um produto orgânico que é mais saudável, assim. Isso é um caminho, acho que, super natural e que vai fazer com que práticas históricas que são interessantes para esse mundo, porque a gente está vivendo aí a era dos alimentos ultraprocessados, nunca teve tanto câncer de estômago, né, assim. E as pessoas agora podem ter acesso àquilo que está perto da gente, ainda ajudando a quem realmente produziu, né? Acho que essa democratização também é super importante. E nem só para esse é um modelo que eu admiro bastante. São esses modelos que de fato você muda a vida de alguém com tecnologia, né? Isso é muito bacana. Você faz ganhar quem realmente trabalhou. E você meio que coloca a justiça no negócio, né? Então, assim, esse modelo é o meu xodó lá na Mob Up. A gente adora esse modelo porque, pô, você está mudando a vida de muita gente, né? Mas é a mesma coisa com a arte, né? O artista que vendia arte para ele, para um ateliê, depois esse ateliê que ganhava dinheiro. E a blockchain permite o quê? Aquela arte foi criada por aquele artista. Qualquer transação que acontecer na blockchain, esse artista sempre vai ganhar royalty.
E, de novo, não é o quem comprou que está A gente prometendo. volta pro smart contract. Está escrito no Smart Contract. Perfeito. Eu estava naquela exposição do 4K lá do Van Gogh, assim, recomendo, pessoal, legal, assim, mas no final me dá uma angústia. O cara sofreu, ele comeu pão que já amassou, o cara ficou doidão, arrancou a orelha e tal. Aí você sai da exposição, aí tem um monte de camisa sendo vendida, aquela coisa assim, não tem nada, o cara pobre, coitado, não teve nada, assim, mas assim, no mundo correto, assim, ou ele, a família, O estaria royalty, ganhando até hoje, né? Assim, exatamente. essa democratização que é justa e é meio óbvia para todo mundo, vai acontecer, né? Né? E a gente não vai reduzir todos os intermediários da cadeia, só que nós vamos reduzir aqueles que não servem para nada, né? E esse é um ponto, pessoal, assim, nada contra os intermediários. Claro. Assim, existe o intermediário que ele gera valor agregado à entrega como serviço. Por exemplo, eu cansei de ver empresas aqui, por exemplo, distribuição, que ela não só entrega rápido para poder o pequeno comerciante, o pequeno estabelecimento, ou o grande, mas também ajuda a fazer como é que aquela distribuição vai entregar o resultado melhor, qual é o mix que tem mais a ver com o cliente que ele tem. Existe uma inteligência, assim, ou seja, o cara ele realmente também trabalha em prol do próximo. Né, assim. Claro. A gente tá falando daquele cara que está ali sentado, parado, só porque passou por ele ganhou, né? Isso que não precisa existir porque realmente não teve uma melhoria ainda. Exatamente, perfeito. Essa é a lógica mesmo. Você reduzir os intermediários que não agregam na cadeia. Exato. Perfeito. E esses intermediários que vão iniciar outras atividades, porque vão surgir também muita coisa nova. E tá surgindo atividades que não existiam. Exatamente. E aí a gente buscar onde que pode gerar valor nessas novas atividades. Com certeza. Outro modelo que eu gosto muito, por exemplo, hoje, cambismo, né? O que acontece? Hoje tem um jogo de um time de futebol, o cambista pega os ingressos, e daí ele vai e depois vende por 3 vezes mais. Gestão de escassez total. Né? Escassez. NFT. Escassez, NFT, escassez controlada, digital, vai ser transformada em NFT. Por quê? A cada transação do cambista, o clube ganha dinheiro. Royalty. E uma melhoria ainda, né? A questão da segurança. Né? Você acaba com ingresso falsificado. Porque é um registro na blockchain. E quem está achando esquisito isso, pessoal, assim, o preço dinâmico é o futuro da humanidade, tá? A escassez vai gerar isso. Perfeito. Se você está achando ruim, assim, se você comprou bem antes, você vai pagar menos. Se você comprou em cima da hora, você vai pagar mais. Se acostume, é assim que o mundo vai funcionar. A vida é assim, né? Só que agora vai ter quem é de direito recebe de direito, né? E vai garantir que você não está comprando ali o ingresso 6 vezes mais caro, que quando você chega na entrada, o cara, isso aqui, meu amor, nunca foi do time de verdade, né? Eu falsificado. Perfeito, perfeito. A mesma coisa, passagem aérea. Né? A gente paga passagem aérea muito mais cara se a gente compra uma semana antes. Sim. Então, por que não pode virar NFT? Eu compro algumas semanas antes e depois eu vendo. É um modelo de negócio. Sim. Né? Pô, eu começo a ver quais são os eventos que vão acontecer em Fortaleza naquelas datas, compro as passagens antes, um investimento, é um NFT, quando você quiser você compra de mim. Eu ganho, porque eu coloquei dinheiro na frente, fui, né? Tive meu risco. Atento, tive meu risco, Poderia perfeito. não vender. Poderia não vender, e daí você paga, e ainda a companhia ganha um percentual do que eu ganhei também. Todo mundo ganha. É porque a gente gosta de colocar assim, o cambista e o cara errado, assim. Não tô dizendo que ele Não. tá certo não, mas é porque como tem muita coisa falsificada, assim, e o método, ele tem um nível de negociação às vezes um pouco assim, doloroso para quem tá pagando, parece tudo errado. Mas existem práticas que são normais no mercado, assim, porque o nome às vezes destrói muito o modelo de negócio, mas não tem nada de errado do preço dinâmico. Concordo plenamente, porque afinal, se ele ficou na fila, né? A gente não sabe se ele. Mas ele também teve a comodidade dele ficar na fila para você. Sim. Você não foi lá para fila, né? Vamos Ou seja, pensar antes. Tem um né? valor agregado aí, o Sim, serviço claro, entregue, né? Claro, concordo plenamente. Então são esses modelos. Então é um monte de coisa que a gente vai disruptar, né? É um monte de mercado que vai mudar, um monte de segmento que pode ser alterado através do Web3. Então é só o começo, tem muita coisa bacana para acontecer. Eu teria um monte de perguntas aqui ainda, mas nosso tempo acabou. Falar sobre experiência, sobre comunidade, tudo que envolve aí o Web3 também, que são outros assuntos que eu acho super relevantes, né? Como isso muda, né? A experiência com produtos. Mas a gente tem que chegar aqui ao fim, então eu queria dar a palavra aqui um pouco pro Eric, para Rodrigo, agradecer também sua presença aqui, mas para a gente dar as últimas recados aqui. Eu quero deixar a palavra final para o Rodrigo, eu só tenho a agradecer, assim, foi pedagógico, foi interessante, assim, abre fronteiras para a gente se planejar e pensar
os nossos negócios. Nós aqui com o Diário Nordeste temos, inclusive o Rodrigo está ajudando uma série de situações que vocês vão ficar sabendo. Sempre o Eric tem um spoiler. Todo podcast. É porque a Ele gente joga está antenado, assim. É o vem aí, né, Eric? Vem aí. E assim, porque não dá pra gente trabalhar no mundo de hoje sem entender que ele muda e a gente tem que mudar, o cliente muda, enfim. Só tenho que agradecer. Obrigado, Arenoso, também por trazer o Rodrigo. Enfim, Rodrigo. Eu agradeço demais a oportunidade, muito legal falar. Eric, obrigado, engrandeceu demais o nosso debate. Arenoso, agradeço muito a oportunidade. E pessoal, o Web3 está apenas no início. Lembra que eu falei lá? Nós estamos bem no início da Web 1 comparada hoje ao momento da Web3. Não tem almoço grátis. Foca a sua energia em estudar os modelos de negócio, estudar o que é o Web3, a questão de gestão de comunidade, quantas portas são abertas através da Web3. Tem muita coisa aí, com AI ainda, enfim. A coisa está mudando muito rápido e a gente precisa focar e estudar, porque senão a gente vai ficar para trás. É isso. Então, obrigada, gente. Ficamos aqui com mais um SVM Insights. Então, segue a gente, não esquece. Não, estamos no YouTube, estamos no Instagram, tá? E a gente espera vocês aqui no nosso próximo episódio. Obrigado. Valeu.